Olá, boa noite, você que está nos acompanhando na nossa live, nosso culto online de hoje, dia 29 de março, domingo. Mais um domingo estamos aqui trazendo a palavra de Deus para você, trazendo reflexões, trazendo hoje música e oração e tudo mais para esse dia especial. E quero que você desde já compartilhe esse vídeo, não esquece, conto com o seu apoio, aproveita aí, compartilha, clica aí no compartilhar, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, compartilha o máximo possível com todos os seus conhecidos, com os seus amigos. E quero lembrar que hoje a live está sendo disponibilizada pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube. E depois vamos tentar colocá-la no IGTV do nosso perfil no Instagram, tá? Fique atento que a gente vai disponibilizar lá também, não só aqui no Facebook quanto no YouTube, mas também no Instagram. Então, seja bem-vindo esse tempo que a gente vai passar junto, espero que seja proveitoso. E nós vamos ter uma música, quero que você cante junto com a gente, aí onde você está, canta com a gente. Participe, vai deixando seus comentários aí, quero que você interaja o máximo possível com a gente hoje, tá bom? Fique então vamos louvar a Deus com a música que vamos ter agora e depois vamos continuar na nossa programação. Bem, então ouvimos a música Defensor, essa música que a gente aprendeu recentemente, aprendemos no nosso retiro espiritual da família, você pôde ouvir e temos cantado ela até há poucos dias na nossa igreja
E eu quero trazer aqui umas lembranças, reforçar alguns avisos. Primeiramente, nós por enquanto continuamos em quarentena, suspendemos as atividades presenciais, então eu quero que você fique atento ao seguinte: no próximo fim de semana estávamos programados com uma reunião de homens no dia 4, no sábado. Essa reunião está suspensa, e no domingo também, que vem, seria apresentação especial do grupo Oasis conosco. Mas devido à questão da quarentena, precisamos remarcar essa data. Então fique atento que assim que tudo normalizar, que esperamos que seja breve, vamos marcar uma nova data e assim temos a oportunidade de ter o grupo Oasis novamente conosco, trazendo música e reflexão para nós, tá bom? Quero também lembrar que próxima quarta-feira vamos ter nossa live do culto de meio de semana, culto de oração e de reflexão da palavra. Não perca, na próxima quarta, também às 19h30, aqui nos mesmos canais que você está assistindo agora. E quero pedir que vocês estejam orando nesse momento, nesse dia, né? Pastor André e sua família hoje estão já viajando de volta para os Estados Unidos. Esteja orando por eles, pedindo as bênçãos de Deus por essa nova fase nas suas vidas, de retorno ao seu país, e que logo, logo eles possam mandar notícias e a gente poder ver que Deus continua atuando ali, tudo está correndo bem, tá certo? Então lembre dessas questões, esteja orando por essas atividades. Vamos ter mais uma música antes da nossa reflexão na palavra hoje. É uma outra música que nós conhecemos já, o hino Tal Qual Estou, mas tem umas novidades nele. Você que tem estado conosco, tem já ouvido essa música e tem conhecido, ouça aí, louve a Deus conosco, acompanhe, logo vamos voltar já com a reflexão da palavra de Deus. Pertence-me.
Maravilha! Voltamos para a nossa reflexão na palavra. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí no livro de Tiago. Livro de Tiago. Nós vamos refletir no capítulo 4, versículos de 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17. O assunto nosso de hoje é mudança de planos. Mudança de planos. Tiago 4, de 13 a 17, diz o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Na nossa rápida reflexão de hoje, eu quero pensar um pouco sobre a questão da mudança de planos. Existe um ditado que nós, quando fazemos nossos planos, os nossos projetos, nós devemos fazer isso, escrever esses planos, esses projetos na areia. Nunca escrever numa rocha, talhar esses planos numa rocha. Porque esses planos podem mudar. As circunstâncias podem fazer com que a gente mude, que a gente altere esses planos. E a gente tem que ter essa flexibilidade quando essas coisas acontecem, quando as coisas fogem do rumo que a gente tinha preparado. Então, quando nós traçamos planos, nós devemos planejar, devemos fazer todos os projetos de vida, projetos de atividades e de coisas para a nossa vida correr e ter um alvo em relação a essas coisas. Só que os planos podem mudar e às vezes eles devem mudar. As circunstâncias nem sempre vão cooperar. Então a gente tem que estar aberto a essa mudança de planos. E esse trecho ele traz aqui umas verdades que a mudança de plano ela pode nos confrontar em algumas áreas. Então a mudança de plano ela nos confronta primeiramente nas nossas expectativas. Os versículos 13 e 14 dizem: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, aqui o texto nos chama a ideia do seguinte: você faz planos, você fala, hoje ou amanhã eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa, vou negociar, vou ter lucro e vou fazer isso ou aquilo. Só que nós não sabemos o que sucederá amanhã, ou seja, as nossas expectativas são confrontadas quando os planos não ocorrem, não acontecem como a gente planeja. Então as nossas expectativas são confrontadas. Você sabe, a sua vida mudou completamente de uma semana, 2 semanas para cá. Porque de repente surgiu um imprevisto, simplesmente uma pandemia mundial que mudou o plano de absolutamente todo mundo. Então as nossas expectativas foram completamente confrontadas. Será se realmente eu vou conseguir pôr esse plano em prática? Então, a minha expectativa eu tinha expectativas pessoais, nós como igreja tínhamos expectativas, tínhamos planos para cumprir nessas semanas e de repente tudo mudou. Então o que é a nossa vida? Nós somos como neblina, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como diz o versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nossa vida é como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, a mudança de planos confronta as nossas expectativas. Devemos ter expectativas? Devemos. Mas, às vezes, elas não serão concretizadas, não serão alcançadas. E como que nós lidamos com essas expectativas que não se
não chegam a se realizar. Outra coisa que a mudança de planos confronta, ela confronta a nossa fé. O versículo 15 diz: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, quando traçamos planos, escrevemos esses planos e projetos na areia, colocamos isso diante de Deus. Se Deus permitir, a gente vai cumprir esses projetos, esses planos. Se Ele não permitir, nós vamos mudar os planos. Nós vamos nos adequar a uma outra realidade, a uma nova realidade. E vamos fazer isso com certeza de que o melhor será feito, porque Deus permite as circunstâncias e confronta a nossa fé, que eu vou confiar que mesmo na mudança de planos, mesmo que eu vivenciando ou fazendo aquilo que eu não tinha planejado, o melhor de Deus vai ocorrer, porque eu confio nele. Porque a gente confia muito na nossa própria condição, na nossa capacidade de planejamento. Só que às vezes as coisas não vão ocorrer dessa maneira. E eu preciso entender isso, e isso confronta a minha fé, confronta a minha condição de crer que Deus vai fazer o melhor, mesmo que os planos foram completamente alterados. E outra coisa interessante que a mudança de planos nos confronta, em terceiro lugar, ela confronta a nossa arrogância. O versículo 16 fala: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então nós temos pretensões, fazemos nossos planos, os nossos projetos, temos as nossas expectativas, mas às vezes a gente acredita tanto que o nosso plano é perfeito, que nada pode dar errado, que isso é uma arrogância, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, como nós já lemos aqui. Então a mudança de planos vai confrontar a nossa arrogância. A mudança de planos mostra o seguinte: olha, você acha que o seu plano é perfeito, que tudo está no seu controle, mas não está no seu controle. Às vezes as coisas vão sair de forma diferente, completamente alterada daquilo que você planejou. E às vezes a gente age igual criança. Quando as coisas não ocorrem como a gente quer, a gente fica igual criança, fica ou indignado, ou fica triste, ou fica desolado. Porque eu planejei, porque eu pensei que faria isso e tudo mais, mas as coisas às vezes não saem conforme planejamos. As nossas arrogantes pretensões, às vezes, Deus vai permitir uma mudança de planos para confrontar essa arrogante pretensão, porque Ele fala nesse versículo que toda jactância, que toda pretensão, toda arrogância do nosso coração em relação à nossa própria vida, aos nossos planos, isso é maligno. Então, não sei se você lembra, para quem é um pouco mais velho, lembra dos gibis da Turma da Mônica, lembra que o Cebolinha sempre tinha um plano infalível contra a Mônica, de pegar o coelhinho dela, né, e dar um nó na orelha. Ele sempre tinha um plano infalível, só que o plano dele sempre falhava, nunca dava certo no plano dele. Então, sempre dava errado, alguma coisa acontecia que ele não conseguia levar até o fim o seu plano. Então, às vezes a gente está fazendo igual o Cebolinha, com uma arrogante pretensão, né? Meu plano é infalível, vai dar tudo certo, eu vou conseguir resolver isso e vou fazer aquilo, vou para tal lugar. Só que os planos mudam, as coisas acontecem. Às vezes coisas simples, coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia, que nos tiram de um projeto, de um plano, de uma linha do tempo que a gente traçou, ou às vezes coisas grandes, como uma pandemia mundial que vai mudar o plano de todo mundo. E a gente vê hoje, né, a arrogante pretensão, como a gente viu no versículo 1, de pessoas que querem ir para tal lugar e fazer negócios e lucrar. Quantos investidores hoje da Bolsa de Valores estão desesperados porque estão perdendo volumes astronômicos de dinheiro? Sua arrogante pretensão tem sido confrontada com a mudança de planos, que as coisas estão indo completamente diferente daquilo que tinha sido planejado. Então, até agora, a mudança de planos, ela confronta as nossas expectativas, confronta a nossa fé, confronta a nossa arrogância,
Em último lugar, ela confronta a nossa consciência. O versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ao traçar nossos planos, ou fazer as coisas, ou em cada passo desse projeto, nunca devemos ir contra a nossa consciência. Se a nossa consciência fala, isso não deve ser feito, não vai por esse caminho, não vá. Se a gente sabe que determinada atitude ou direção vai nos levar a um caminho errado, a uma atitude errada, algo que vai nos prejudicar ou prejudicar alguém, ou que a gente sabe que determinada atitude ou questão é errado, é pecado, nossa consciência já alertou, não vá contra a sua consciência. Porque se a gente sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso estamos pecando. Da mesma forma, seja por um pecado de ação, também um pecado de omissão, quando nós deixamos de fazer o que é certo. E isso confronta, a mudança de planos confronta a nossa consciência. O que a gente vai fazer agora? Os nossos planos não foram concretizados, mudou o rumo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma forma pecaminosa, errada, que pode ou me prejudicar ou prejudicar outra pessoa, para que o meu plano infalível seja concretizado? Ou eu vou aceitar o fato que os planos podem ocorrer de forma diferente e vou aceitar essa realidade e vou mudar o que precisa mudar na minha vida ou mudar no meu planejamento, me adequar à situação que tem sido a presente ou a viável e vou traçar novos planos. Apago aquele projeto da areia e reescrevo outro projeto. A mudança de planos nos confronta. Ela nos confronta nas nossas expectativas, ela nos confronta na nossa fé, ela nos confronta na nossa arrogância, ela nos confronta na nossa consciência. Então a gente tem planos, vou para tal lugar fazer isso ou aquilo. Mas, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Pelo contrário, precisamos andar de acordo com a permissão de Deus. Se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. Eu tenho minhas arrogantes pretensões, meus planos infalíveis na minha cabeça, mas a mudança de planos mostra que toda arrogância, toda jactância semelhante a essa é maligna. E por fim, minha consciência. A mudança de planos vai mostrar o que eu tenho feito em relação a isso. Tenho feito o que é correto, porque se eu faço se eu deixo de fazer o que eu deveria fazer, estou pecando. Então, como nós reagimos a esses confrontos? Como você reage ao confronto nas suas expectativas? Como você reage ao confronto na sua fé? Você continua crendo ou você fica, Deus não permite que eu cumpra esse plano, Deus não me ama, Deus não gosta de mim? Não age dessa maneira, né? Deus está confrontando a sua fé. Como você lida com o confronto à sua arrogância? A sua ideia que toda a sua vontade, todo o seu plano será concretizado. Como você lida com o confronto na sua consciência? Você sabe que deve fazer o bem e tem feito? Ou como você está lidando quando percebe que você deveria ter feito algo e não fez isso, você desobedeceu e desagradou a Deus? Pense nisso nesses dias, use esse período de quarentena para refletir nessa questão. E que Deus nos ajude a andar de acordo com a permissão, nos ajude a entender o plano dele, nos ajude a entender a mudança de planos que ele permite na nossa vida. E assim vamos vivenciar coisas interessantes na presença de Deus. Tudo certo? Pensa nisso. E vamos ter uma oração pedindo as bênçãos de Deus pelo nosso momento, essa semana que está iniciando, essa nova jornada nesse período de quarentena e de novidades na nossa vida. Vamos pedir o auxílio de Deus e esteja orando comigo, feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe cada um que está assistindo nesse momento,
essa transmissão, que está junto comigo aqui, buscando a Tua presença, tentando entender a mudança de todos os planos que têm ocorrido nas suas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e supra as nossas necessidades. Queremos pedir que o Senhor atue no coração e na família de cada um que está assistindo com a gente, seja agora ao vivo ou aqueles que estão assistindo essa transmissão gravada em outro momento, mas que o Senhor abençoe suas vidas, ajude-os a entender que esses momentos de confrontando cada uma dessas áreas, os planos que foram completamente alterados, a rotina completamente mudada, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar e nos dê oportunidade de crescer e entender o Teu plano nesses momentos. E nos ajude cada um que está agora refletindo nisso, pensando nisso, traçando novos planos, apagando aquele projeto da areia e escrevendo novos projetos. E que o Senhor ajude-os, nos permita a vivenciar isso, senão que o Senhor nos ajude a traçar novos planos, que possamos viver tranquilos, sabendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Continue conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos finalizando o nosso encontro de hoje. Você que tem conseguido ter um tempo livre nesse período de quarentena, continue se cuidando, continue aproveitando esse tempo para se organizar melhor a sua vida, a sua casa, as suas coisas, principalmente gastando tempo com aquilo que vai edificar a sua vida. Você que não tem tido oportunidade de ter um tempo maior para isso, que tem continuado trabalhando ou precisa voltar a trabalhar para ganhar o seu sustento, tome os seus cuidados, reforce a vigilância para se manter saudável, tranquilo. Vamos continuar orando por você, tanto que tem oportunidade de ficar em casa e por você que não tem muito essa chance. Mas se proteja, fique tranquilo, mantenha-se o foco. Os planos podem mudar, mas permaneça firme na vontade de Deus. Te espero na próxima quarta-feira, às 19h30, para o nosso culto online de oração e reflexão. Fique firme, Deus abençoe e nos vemos logo presencialmente. E na próxima quarta nos vemos aqui novamente nos nossos canais digitais. Deus abençoe e até mais. Jesus, o Senhor.